Irmãos e irmãs, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook Nilson Souza, a página Encontro com Deus, pela web rádio Ativa Comunicações. Esta leitura que nós ouvimos da carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo nos ensina que tudo é graça. E só pela graça nós podemos participar da salvação, que o Espírito Santo nos ajuda a mergulhar nesse mistério. E ele começa a leitura perguntando, uma coisa interessante: quem que esquadrinha tudo? Porque eu não sei se vocês prestarem atenção, a nossa capacidade de inteligência talvez se limite um pouquinho além da Terra apenas. Mas Deus criou o universo todo. E tudo isso é geométrico. Tudo isso tem forma, tudo isso tem medida, tudo isso tem peso. E Deus, então, Ele esquadrinhou, diz o apóstolo Paulo, tudo isso, porque Ele traz consigo o dom da sabedoria. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem? Quem conhece o que se passa dentro de você? Responde para mim. Só você. Ninguém mais. Aí dentro ninguém entra. A não ser que você deixe alguém entrar, mas não entra. Você tem certas coisas dentro de você que só você sabe. Teu marido não sabe, tua mulher não sabe, tua mãe não sabe, teu pai não sabe, tua irmã. Muitas coisas estão dentro de nós. E só nós conhecemos o nosso interior. Então, só Deus conhece Deus. É isso que Paulo está querendo dizer. Só Deus é capaz de conhecer Deus. Engraçado, porque não sei se alguém aqui viu. Eu vi hoje, por um acaso, preparando esta homilia, uma entrevista de um artista famoso, que acho que todos vocês conhecem, chamado Lázaro Ramos, é isso? Lázaro Ramos. E ele estava dando uma entrevista com um pastor. Ele dizia o seguinte: que Deus não existe. Que Deus foi uma invenção que os homens fizeram para poder explicar certas coisas que eles não conseguiam entender. Que Deus, então, é uma invenção humana, Deus não existe. E ele pede para o pastor: se o senhor é contrário ao que eu estou falando, me explica então. E eu gostei da resposta do pastor, porque ele começou dizendo assim: em primeiro lugar, eu não consigo explicar Deus. Você vai ficar sem resposta. Porque Deus não tem explicação. E aí depois de tantas coisas que ele fala, mas ele encerra com uma coisa interessante. Ele diz assim: eu só sei que Deus é amor. E Deus é amor encarnado. Porque Jesus Cristo se mostrou. Jesus Cristo é o amor encarnado que se mostrou. Então ele continua dizendo, aliás, ele encerra dizendo: então onde eu vejo amor, ali eu vejo Deus. Então a gente precisa entender, porque muitas pessoas hoje pregam isso. A inexistência de Deus, tem até os filmes aí, que todo mundo conhece, ou já ouviu falar. Deus não existe, já tem até, acho que 1, 2, 3, não sei mais, Então a gente precisa olhar para essa palavra de hoje, nessa leitura, e mergulhar no sentido dela. A sabedoria de Deus ultrapassa toda e qualquer inteligência humana. Não dá para querer comparar. Depois, no Evangelho, a gente vai perguntar: o que significa ter autoridade? Vocês já me ouviram falar isso, mas a leitura de hoje me pede para falar novamente. Por que eles ficaram admirados com Jesus? Porque eles olhavam para Jesus e diziam: mas ele prega, ele fala com autoridade. Ele não vacila. Ele fala. E vejam bem que tem um jargão que vocês todos conhecem que diz assim: você não tem autoridade para falar isso. Vocês já escutaram isso? Você não tem autoridade para falar. E essa autoridade pode ser em vários sentidos. Primeiro, autoridade porque você não conhece. Então você não pode falar uma coisa que você não conhece. Você quer falar da minha vida, você não conhece a minha vida. Então, ou seja, você não tem autoridade para falar. Você não tem autoridade para ensinar matemática, você não é formado em matemática. Mas também no aspecto da moral, esta expressão significa para nós não somente cargo, função. Quando a gente fala autoridade, a gente pensa no juiz, no delegado,
no policial, no prefeito, no deputado, autoridade. Mas não é dessa autoridade que Jesus está falando. Porque essa autoridade é do mundo. E o Evangelho quer nos falar de uma autoridade que não é do mundo. É uma autoridade que vem de Deus. E assim como Jesus tinha essa autoridade, qualquer um de nós podemos ter esta autoridade. Nós podemos ter essa autoridade que vem de Deus. Até mesmo para nos dizer, nós falamos em nome dele, em nome de Deus. Então nós temos autoridade. Vejam bem, mas também no nosso dia a dia, é muito repetitivo isso, mas vale a pena. Né? Eu sempre repito, né? Imaginem vocês, uma pessoa que tem o vício do álcool, um alcoólatra, um bebum que anda caído pelas calçadas, querer chamar a atenção do filho porque o filho está bebendo. Tem autoridade? O pai ou a mãe, esposo ou esposa, que trai, que tem um caso, que comete adultério, como é que ele vai ensinar para o filho dele, para a filha, que devem ser fiéis no casamento? Não tem autoridade. Então, quando o Evangelho fala dessa autoridade, ele está nos levando a isso. Ele está nos levando a isso. Definições filosóficas não nos ajudam a compreender esta realidade que Jesus quer mostrar para nós, que é o mal. Ele está enraizado, enraigado. Se nós olharmos para o nosso país, tem hora que dá vontade de chorar, né? Quando a gente vê as nossas autoridades aí do mundo falando, e aí você olha e fala, não é possível, eu não estou ouvindo isso. Porque eles pregam moral, pregam bons costumes, falam que lutam pela vida, na defesa dos mais pobres. Mas aí sacolas e sacolas de dinheiro, corrupção à vontade. Eu ouvi uma piadinha hoje que vale a pena, né? Talvez você já tenha ouvido também. Uma pergunta assim, mas por que fazer uma nota de R$200? Né? Porque acho que a última foi 2002, né? Parece isso, né? Mas por que fazer uma nota de 200? Aí o pessoal respondeu, porque aí a mala pode ser menor para carregar a mesma quantidade de dinheiro. Olha que tristeza para nós, né? Brasileiros. Pensar que as nossas autoridades se opõem ao desígnio salvífico de Deus. Olha essa batalha do aborto, não pelo caso que nós tivemos, mas pelas discussões que nós estamos tendo no Ministério da Saúde, a portaria, os projetos que nós temos no Congresso Nacional. São as nossas autoridades. Que moral tem esse povo para falar que defende a vida? Projeto lá para descriminalização das drogas. Eu trabalho com isso há mais de 40 anos. E eu sei a destruição que isso faz na família. E aí vem os nossos ilustres deputados e senadores querendo aprovar a descriminalização da droga. Aí você pode comprar na esquina, na farmácia. Então vejam bem, meus irmãos, é a vergonha. E a palavra de Deus hoje, ela quer nos chamar a atenção para isso. Então nós não podemos concordar com isso. E eles usam um discurso simulado. E vejam bem que nesse encontro de Jesus de hoje, uma coisa interessante também, porque até o demônio conhecia Deus. E eles também conhecem. Muitos deles sabem. Mas olha desse diálogo, né? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Então nós devemos prestar muita atenção, porque tem muita gente hoje dizendo que Jesus é o Santo de Deus, como Satanás disse também. Então tem muita gente fazendo discurso bonito, etc. e tal, mas na calada da noite, está igual Satanás aqui do Evangelho. Meus irmãos, saber quem é Jesus não é só dizer com palavras, não é suficiente. Nós precisamos ter uma atitude firme, uma atitude corajosa, de assumir Jesus como nosso Mestre e Senhor na nossa vida. Se até Satanás confessou
que nós também possamos pensar como está sendo a nossa confissão. Confissão no sentido de dizer que Jesus é o Senhor, de professar essa fé. Eu fico a imaginar por que certas pessoas fazem essa confissão que eu estou falando. Eu vou citar um exemplo, vocês vão entender. Imagine você pegar um palmeirense, quem não entende de futebol, mas acho que todo mundo consegue entender. Você pegar um palmeirense, e aí você vai num jogo, agora não está tendo, né? Mas você vai lá num jogo, e você pega esse palmeirense e coloca ele no meio da torcida do Corinthians, sozinho, com a camisa do Palmeiras. O que você acha que ele vai fazer? Ele vai tirar a camisa do Palmeiras e vai dizer, eu não sou palmeirense. Nasci corintiano, está na pele. Isso aqui Então, quer dizer, é dissimulação. Isso é a dissimulação. Ele vai gritar, Timão, Timão. Por quê? Então, quantos também não professam o nome de Deus dessa forma? Porque tem medo, porque tem interesse por trás, mas não porque verdadeiramente ama Jesus, não porque verdadeiramente crê, não porque verdadeiramente seja coerente. Imaginemos, meus irmãos, quantos não são aqueles, e aí Jesus faz essa crítica, que mandam as pessoas fazer as coisas que eles mesmos não fazem. É o colocar pesados julgos sobre os ombros dos outros. Nós precisamos imaginar que para a erradicação do mal do mundo, nós precisamos tirar do nosso coração. É do coração que Jesus nos ensina que sai todo o mal. É do fundo, de dentro do nosso coração. O mal não vem de fora para dentro, ele vai daqui para fora. Nós precisamos erradicar. Nós precisamos, como cristãos que somos, começar a tomar cuidado com as pequenas coisas também. Porque tem cristão, prestem atenção no que eu vou dizer. Ele conhece os pecados graves, grandes. Matar, roubar, estuprar. Então ele não comete esses pecados. Mas os pequenininhos, ele comete à vontade. Porque ele fala, isso não tem importância, não, uma mentirinha aqui, não sei o que ali. E ele vai fazendo isso. E aí, eu me lembro aqui que por ocasião do último impeachment que nós tivemos, um senador ao discursar, ele disse assim, para a então presidente, a senhora fez muitas coisas graves, muito mais graves do que as pedaladas. Mas por ironia, foi nas pedaladas que a senhora foi apanhada. E é por isso que a senhora vai perder o mandato, por causa das pedaladas. E ele conclui, o diabo mora nos detalhes. E aí eu quero concluir esta reflexão contando uma história que já contei outras vezes, mas vale a pena para a gente tomar cuidado com os pecadinhos de estimação. Esses pecados que a gente comete no dia a dia, que vai corroendo o nosso coração. É aquela história de um assaltante de banco. Ele planejou um assalto ao banco. Um pecado grande, um crime grande. E ele foi assaltar o banco. Parou o carro na porta do banco, desceu, rendeu o guarda, tomou a arma do guarda. Ao entrar o gerente investigador, ele atirou, matou o gerente, matou. Cometeu um homicídio. Fez com que um outro funcionário abrisse os cofres, pegou 2 maletas de dinheiro, mais ou menos 5 milhões de reais, levou até o porta-mala, segurando todo mundo na arma na porta do banco, entrou dentro do carro e fugiu. E depois que ele estava uns 200 quilômetros longe, a cidade pegando fogo, todo mundo caçando o bandido, ele parou no hotel, raspou a barba, cortou o cabelo, trocou de roupa, colocou um óculos, ficou completamente diferente, abandonou aquele carro, pegou um outro carro completamente diferente, de outra marca, de outra cor, e foi tranquilamente, a mais de 1.000 quilômetros de distância ele já estava do local
que ele tinha matado, que ele tinha roubado. E eis que na beira da estrada, uma blitz de trânsito. E essa blitz de trânsito deu sinal e ele parou. E todo mundo sabe como é que é blitz de trânsito, né? Olhadinho nos pneus, documento do carro, documento do motorista. Ele olhou os pneus, o guarda falou, tá tudo bem? Documento do carro, tranquilo, tudo bem? Só falta a sua CNH para o senhor ir embora, seguir viagem. Tudo bem. Entregou a CNH, o guarda olhou, está vencida. Sua CNH está vencida, só que aqui não tem outro motorista para levar esse carro, eu vou ter que guinchar o carro. Só que o senhor vai ter que pegar todos os seus pertences e ficar aqui e chamar um Uber. Abre o porta-mala, o senhor pega o que tem dentro. Estavam as 2 malas de dinheiro, ele foi preso. O que levou a ser preso não foi o roubo, foi a carta vencida. Os pecadinhos de estimação que nos façam perder a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.